Olá, aluno e aluna do primeiro ano, tudo bem? Meu nome é Maria Alice e hoje nós vamos falar sobre o poema. Vamos continuar os nossos estudos. Mas antes, vamos cumprimentar o Daniel, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Tudo bem, Daniel? Bem, então vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos ver os objetivos da aula de hoje. Bem, na aula de hoje nós vamos reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de contextualização do discurso poético na compreensão e produção de texto. É esse o trabalho que nós estamos realizando desde o nosso encontro anterior. Hoje nós vamos analisar um poema chamado Meus Versos. Bem, antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre o papel, do poema, a função da poesia. Nós vamos ver que a poesia, ela tem essa característica de comover, despertar emoções. E o poeta, quando escreve, quando produz, ele também vai se utilizar de recursos, recursos estilísticos, sonoros, a própria questão do efeito de sentido. E aí nós vamos ver que dentro desses recursos, uma estratégia é justamente o uso das figuras de linguagem. Tá? E aí nós vamos ler o poema e nós vamos observando quais são as figuras de linguagens presentes, tá, no poema. Bem, então, como eu disse, o poema, Meus Versos, de Flor Bela Espanca. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa poetisa, vamos falar sobre ela mais um pouquinho. Mas vamos iniciar. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Bem, olha, antes que a gente inicie, os nossos comentários, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês, alguma vez, vocês já se desentenderam, com o namorado, com a namorada, ficou com aquele sentimento, de irritação, de raiva? Pois é, nós vamos perceber que o eu lírico está aqui com esse sentimento. Tanto é que ele começa, de uma maneira bem enérgica, bem nervosa, rasga esses versos que eu te fiz, amor. Então o eu lírico quer, destruir, quer esquecer todo aquele relacionamento. E ele vai usar de figuras de linguagem para intensificar, para mostrar todo esse sentimento. Então, nós vamos ver que as figuras de linguagem vão trazer essa expressividade para o texto. E nesse verso aqui, olha o que a gente observa. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. A gente observa ali uma situação de elementos que são enumerados, que eles vão se diminuindo, tá? Aqui também a gente pode observar que às vezes esses elementos eles podem intensificar, mas aqui no caso, olha como que nós percebemos, olha, ao nada, ao pó, ao esquecimento. Essa figura de linguagem é chamada de gradação. Então, como nós vimos, a gradação, ela vai justamente dispor essas ideias, por meio das palavras, sinônimas ou não, em ordem decrescente ou em ordem crescente. No caso aqui do poema, nós vimos que é em ordem decrescente, ao nada, ao pó, ao esquecimento, ok? Então vamos para mais um verso. Quer dizer, vamos para mais uma estrofe. Rasga-os na mente, se os souberes de cor, que volte ao nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior. Bem, nós continuamos ainda com aquele sentimento do nosso eu lírico,
tá? E aí, quando eu falo, né, o eu lírico, nós ainda não sabemos se essa voz é feminina ou masculina. Vocês já podem ir pensando aí, será que essa voz é masculina? É um homem que fala? Será que essa voz é feminina? É uma mulher que fala? Nós ainda não sabemos, porque chamar, né, o namorado, a namorada, a pessoa amada de amor é uma coisa bem comum, tanto homens ou mulheres falam assim. Agora vamos ao verso. Rasga-os da mente se os souberes de cor. Olha, aqui nós temos uma figura de linguagem que é chamada de metonímia. O nome é estranho, mas a compreensão é bem fácil. Olha, então a metonímia consiste, né, nessa substituição de uma palavra por outra. Então, olha, nós sabemos que, na verdade, o que o eu lírico quer é rasgar os poemas, físico, ali o papel. Mas, olha, ele fala rasga-os da mente, quer dizer, esqueça. Tá vendo? Nós substituímos uma coisa por outra. E aí, nós vamos ver que existe essa relação de interdependência, de implicação. Olha, vamos ver outras situações em que nós lidamos com a metonímia? Olha, nós temos um caso, o efeito pela causa e vice-versa. Conseguir sucesso com determinação e suor. Na verdade, gente, a pessoa conseguiu o sucesso com o trabalho, né? Então, ele conseguiu o sucesso com o trabalho. Mas aqui nós vimos que nós substituímos uma coisa por outra, né? Nós vamos ver que, em vez de falar trabalho, né, que é uma coisa abstrata, ele fala suor, que é concreto, o resultado, né, do trabalho. O nome do autor pela obra. Olha, isso a gente fala demais, a gente fala assim, né? Ah, eu vou ler um Machado de Assis, ou eu vou ler um Guimarães Rosa. Ler Guimarães Rosa é desafiante. Veja, em vez de falar ler a obra de Guimarães Rosa é desafiante, a gente fala ler Guimarães Rosa é desafiante. Então, nós substituímos aí a obra pelo nome, né, do autor. Mais um exemplo. O continente é o que está fora pelo conteúdo. Você já tomou 2 copos, agora chega. A gente fala isso demais. Você já tomou 2 copos. Na verdade, é 2 copos contendo água, porque o copo é de vidro, de plástico, de alumínio. A gente não toma o copo, a gente toma o que está dentro do copo, o conteúdo, né? Bom, nós temos também a marca pelo produto. É muito comum, em vez de usarmos a marca, a gente usar, em vez de falarmos, né, o produto que é, a gente fala a marca. Normalmente a gente substitui, né, a marca de um refrigerante. Então nós temos, por exemplo, um refrigerante de cola ou um refrigerante de laranja, mas em vez de falar refrigerante de laranja, a gente fala a marca. É muito comum isso acontecer. Olha, o concreto pelo abstrato. Tomar um porto na temperatura certa, na verdade, é tomar um vinho do porto. O porto é o local, né, onde que o vinho é a origem ali. Né? E nós também temos essa situação, né, o concreto, ou seja, o porto, né? Bem, pelo abstrato. A parte pelo todo, nunca tive um teto próprio. Olha, a gente usa demais isso, né? A parte pelo todo. Então, nunca tive um teto. Na verdade, não é só o teto que existe, né? É a casa. E a matéria pelo objeto, ao cair da tarde, o bronze soa lento e triste. Então, nós vimos aí esses outros exemplos de metonímia. Vamos voltar agora para o poema. Para as estrofes dos meus versos de Flor Bela Espanca. Olha, tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei, asas que passam, todo mundo as sentem. Olha, aqui nós temos a palavrinha, a expressão asas que passam. Olha só, gente, aqui
nós não temos uma situação de ser realmente a asa do pássaro. Na verdade, o eu lírico quer dizer que esse sentimento é comum a todas as pessoas, um sentimento comum, asas que passam, sentimento comum a todas as pessoas. Então, nesse caso, nós temos aqui a metáfora, tá? Então, consiste no emprego de uma palavra com um sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo que esse novo sentido é resultante de uma relação de semelhança ou interseção entre os dois termos. Ou seja, aqui nós temos esse eu lírico falando, olha, esse sentimento que todo mundo tem, eu também peno com isso, eu também sinto isso. Então, nós temos aí a metáfora. Bem, vamos então para, nós temos, né, esse poema da Florbela Espanca, é um soneto. Vocês devem estar lembrados do soneto. É aquela composição física, composição fixa com 2 quartetos e 2 tercetos. Então, um soneto, uma composição fixa. E aí nós estamos, né, na última estrofe. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nessa vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Olha, gente, eu quero observar 2 coisas nesse verso. A primeira coisa é que nós temos ali, olha, pobre e endoidecida. E aqui nós podemos fazer 2 leituras. A primeira leitura é entender, perceber o eu lírico, a voz feminina, tá? Então aqui esse pobre endoidecida se volta para o eu lírico. Ela está falando, olha, eu sou uma pobre louca, né? Então nós temos essa situação, ali a gente tem uma situação que se volta para ela, seria um aposto. E a gente tem uma situação, se esse eu lírico for masculino, for um homem, seria falando dessa amada, né? Falando que a amada é uma pobre enlouquecida, tá? Ali a gente teria um pouco de menosprezo, né? Pobre, chamando a amada de louca, tá? Então nós temos essa ambiguidade, é própria mesmo do poema, tá? E a gente não tem aqui que desvendar isso, tentar entender, tá? É interessante isso, esse jogo da ambiguidade. Bom, e aí, outra coisa que eu queria falar é sobre o verbo rasgar. Vocês devem ter observado que o verbo rasgar, ele aparece várias vezes aí ao longo do poema, nas estrofes. E aqui eu tenho uma repetição de uma palavra ou de expressões, tá? Para enfatizar essa questão dessa ação, de querer, né, acabar com esse sentimento. E aí nós temos aí a presença da anáfora, né? Que é justamente essa repetição, esse recurso utilizado na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão, tá? Então, agora vamos ver quem foi Florbela Espanca? Gente, então, na verdade, o nome, né, da poetisa era Florbela da Alma da Conceição. E aí ela tem esse pseudônimo, né, Florbela Espanca. E ela nasceu, né, em Alentejo, né, em Portugal, tá? E é considerada uma das maiores poetisas, né, da língua portuguesa, tá? E é muito conhecida pelos seus sonetos, alguns deles até musicados, viu? Bom, uma curiosidade é que ela começou a escrever muito jovem, aos 7, quer dizer, quase criança, né? Começou a escrever aos 7 anos de idade, tá? E aí, depois ela né, trabalhou, né, em escola, tá? Também publicava em jornais, então teve aí, né, uma carreira voltada para a escrita, para a literatura. Bom, gente, nós temos algumas outras figuras de linguagem e nós vamos ver rapidamente essas figuras, tá? A nossa intenção não é aprofundar em cada uma, mas apenas citá-las, para que vocês saibam que em outros poemas vocês podem encontrá-las também, tá bem? Então vamos lá.
Uma outra figura que é bem recorrente em poemas é a antítese, que é aquela situação de palavras contrárias. Olha um verso. O sonho de um céu e um mar, viram? Céu e o mar, palavras contrárias. Uma outra figura, paradoxo. O paradoxo é uma ideia ilógica, absurda, não faz sentido, tá? Então nós temos, por exemplo, quando se fala que o amor é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, você fala, como assim? Não faz sentido, né? Um contentamento descontente, desatinar sem doer, uma coisa exclui a outra. Paradoxo. Nós temos a personificação, que é justamente atribuir essas características humanas a seres inanimados. Nesse poema conhecidíssimo do Castro Alves, a África fala. Então, num determinado momento, nós temos, né, o continente falando, né? E aí eu tenho essa questão da personificação. Nós temos a hipérbole, que é uma figura que é caracterizada pela questão do exagero. Então, por exemplo, queria gritar 700 mil vezes. Não, a pessoa gritou umas 10 vezes, né? Não gritou tanto assim. Bem, nós temos a ironia. Olha, a ironia é quando a gente diz uma coisa, na verdade, querendo dizer outra. Quando a gente fala assim, bonito, hein? Chegou atrasado. Na verdade, a gente não está falando que é bonito, a gente está falando que não é legal, tá? Então, olha só, aqui o poeta Fernando Pessoa faz um poema que ele fala assim, olha, nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. Na verdade, ele está falando o contrário, né? As pessoas falham, fracassam, erram, tá? Bem, a literação. Vamos ver algumas figuras que são sonoras. A literação é uma figura sonora, que é a repetição de um determinado consoante, tá? A gente vai ver a literação, às vezes, nos trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma, tá vendo? É uma intenção sonora, né, aqui. E aqui, olha, levou o seu retrato no trapo, no prato, tá vendo? A repetição aí do R, né? Do TR ou, né? Do TR ali. Vamos à assonância, também é sonora. A assonância é repetição das vogais, tá? Então, nós temos ali O, formas alvas, formas brancas, formas claras. Tá vendo? O A e o O se repetem. E, enfim, a paronomásia, tá? Que nós temos ali uma semelhança, tá? Uma palavra dentro da outra. Então, olha, um eco que vem na aragem, retrugir, rugir, mugir, tá vendo? Olha, urgir aparece em estrugir, rugir, mugir. Então, aí nos versos do Manuel Bandeira. Bem, gente, concluindo. Então, hoje nós vimos as características aí formais de um poema, analisamos algumas ideias defendidas, né, no poema, e vimos também aí a questão do uso das figuras de linguagem para trazer mais essa expressividade. Para a aula de hoje, eu usei, né, as obras Português, Linguagem e Literatura, do Cereja e da Magalhães, e a Gramática em Texto, da Sarmento. Bem, gente, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá? E que vocês tenham uma boa semana.